meu Deus, aquela macumbaria que foi feita, que já despertou. Aquele demônio que recebeu a ordem, meu Pai. Destruir aquele homem nessa noite, meu Pai. Meu nome já desceu de espada nesse lugar. Reconciliação na família dessa noite. Eu escolhi o mundo dessa noite aqui, meu Pai. Honra, meu Pai. Pessoa que ela se humilhar. Meu Pai, honra pelo rei, como Jesus de Nazaré. Está descendo essa noite, pessoas vão ser honradas nessa noite. Meu Deus, a humilhação. Já não faz mais parte na vida, Senhor, de pessoas que entraram por essas portas aqui nessa noite. Glória a Deus! Obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus! Oh, general de batalha! Deus tremendo e santo! Deus vivo! Você que está sentindo a presença do Espírito Santo, levante a sua mão e adore o nome do Senhor. Glorifique e exalte o nome do Senhor nessa noite, aleluia! Glória, glória a Deus! Oh, general de batalha! Aleluia! Oh, Deus vivo! Poderoso e santo! Glória a Deus! Se rola, meu Deus! Aleluia! Tudo que serve na terra! Tudo que serve na terra! Aleluia! Se rola, Deus! Se rola! Perca essa oportunidade de adorar. Aleluia! Não perca essa oportunidade de louvar. Aleluia! Não perca essa oportunidade. Glória! Deus te honrar essa noite. Leva os teus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Eu quero dizer essa noite que Deus está olhando para você. Nesta noite! O Senhor está te olhando, está te vendo nessa noite. Ofereça a igreja, Deus! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus! Os olhos de Deus estão sobre a tua vida nessa noite. Eu quero te dizer que a tua causa é pequena diante do olhar do Senhor. É verdade, A tua causa é minúscula diante do glória, olhar glória, glória a Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Glória, glória, glória a Deus! Irmãos, pode se assentar. É, Espírito Santo! É Jeová! Glória, glória, glória a Deus! Maravilha de Deus! Aleluia! Mais uma vez, o convite do pastor Luiz. Tenho sido um pouco mal educado, porque das vezes que estive aqui, eu nem me apresentei direito para os irmãos, para os que não me conhecem, é claro. Meu nome é André, eu exerço a função de pastor e ainda pertenço ou congrego no campo do Luiz de Vasconcelos. Estou à disposição da matriz, não congrego mais numa das congregações que se situava aqui na rua Cabo Sul 229, no centro do Pepé. E mais uma vez recebi o convite aqui do pastor Elias, muito meu amigo, que me ajudou Deus da glória, aleluia! muito quando eu estava afastado. O general de batalha, aleluia! Vai desenrolar, Senhor, aleluia! Está aqui essa noite presenciando o que Deus está fazendo Senhor, na vida do pastor. glória, glória, glória! Porque as promessas de Deus, como a nossa irmã louvou aqui, elas têm que acontecer. Não adianta. O diabo pode se levantar, as pessoas que não concordam podem se levantar, mas quando Deus ele bate o martelo, que Deus ele fala, é assim que vai ser, não adianta. Estamos na campanha, né? Eleva os meus olhos para o monte e eu virá o socorro. Eu gostaria de convidar a igreja amada para abrir as nossas Bíblias no livro de Esther, no capítulo 6. Deus escolheu muitas pessoas, o nosso rei olhou e viu muitas pessoas aqui nessa noite a quem ele vai honrar. Eu quero já profetizar sobre a sua vida, sobre essa igreja, que aquele que tentou
fazer alguma coisa contra a sua vida, seja ele humano ou espírito, ele vai morrer pela sua própria armadilha, pela sua própria ferramenta. Vamos pular um pouquinho ali, 6, versículo 2 em diante, diz assim: e achou-se escrito, amém? Todos acharam? Esther capítulo 6. Glória a Deus. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 camareiros do rei, da guarda da porta, que tinha procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei, para o homem cuja a honra o rei se agrada: tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo que o rei costuma andar montado, e ponha-se a coroa real na sua cabeça. Entregue-se as vestes e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei deseja honrar. E levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoem-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma-te e toma a veste e o cavalo, e disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas, tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e levou o cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo para sua casa, triste, de cabeça coberta. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos, tudo quanto tinha lhe sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de que já começaste a cair, e é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente, cairás diante dele. Queria pedir para você colocar a sua Bíblia aí no seu banco, liberar as suas mãos e dê uma salva de palmas bem forte para o Rei Todo-Poderoso nessa noite. Ainda está fraco, irmão. Pode melhorar, você pode melhorar. Você pode adorar Ele com as suas mãos. É apenas adoração a Deus. A Bíblia fala para você adorar, para você louvar Ele com as palmas, irmão. Pode adorar Ele com as suas palmas, porque Ele está aqui nessa noite, Ele quer ser adorado. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Talvez alguns irmãos estejam perguntando: o que isso tem a ver com a campanha de que eleva os meus olhos para o monte? Bem, ali nesse versículo tem a palavra olhos, que também pode ser derivada de um olhar, né?
E entendemos aqui, a primeira coisa que eu vejo, já dentro de um olhar, buscando a direção divina de Deus para uma palavra que possa abençoar a sua vida, eu vejo que, olhando para essas palavras que foram lidas, eu vejo aqui, se você continuar no capítulo 7, você vai entender que ali também estava diante do rei Assuero a sua digníssima esposa, a rainha Esther. E eu vejo, irmãos, que para que nós sejamos bem-sucedidos, ou tenhamos um olhar divino, um olhar daquele que nos pode socorrer, eu vejo que dentro de um ministério chamado levantado, e a Bíblia aqui vem dizendo que o rei, no caso o rei Assuero, ele vai escolher o homem, né? E nesse caso aqui ele se direciona a um ser humano, um homem mesmo, mas a Bíblia, quando fala se direciona ao homem, é generalizado. Ele olha para o homem, Deus olha para o homem e Deus olha para a mulher. Então Deus nessa noite, em primeiro lugar, está olhando para todos os homens aqui nessa igreja e também está olhando para todas as mulheres aqui nesse lugar. O olhar de Deus, ele está fixo nesse lugar. E Deus já tem escolhido nessa noite um povo a quem Ele quer abençoar, irmãos. Esse homem Mardoqueu, ele tinha uma origem, ele era judeu, junto com a rainha Esther. E entendemos, nós vimos que esse rei Assuero era um rei muito bem sucedido. E nós vimos aqui, se você for um pouquinho à frente, você vai ver que ele ofereceu uma grande parte do reino, de tudo que ele tinha para sua esposa. Ele tinha um amor muito grande por essa mulher. Ele honrava muito essa mulher chamada Esther, irmãos. E uma primeira coisa que eu vejo, para que nós, homens principalmente, possamos atrair o olhar de Deus, e obtermos o socorro do Rei Todo-Poderoso, irmãos, temos que honrar as nossas esposas, irmãos. Não existe ministro, homem de Deus, que desonra a sua mulher e é bem sucedido, irmãos. É uma autoridade, meio que falsa, meio que fictícia, porque se nós queremos ter uma autoridade diante de um povo, temos que ser exemplo, irmãos. Às vezes nós encontramos por aí, em certos lugares, não estou aqui para falar mal de ninguém, nem ficar julgando a vida de ninguém, nem de ministério algum, mas nós encontramos alguns, de nariz em pé, soberbos, que tratam as suas esposas de qualquer jeito, não falam nem com a mulher na igreja, tratam ela como fosse uma coisa qualquer na igreja. Mas Deus nessa noite está dizendo para cada um de nós, principalmente homens, se nós queremos ter o olhar de Deus e ter esse socorro divino para dentro daquelas coisas que nós precisamos, primeiro passo, dentro desse texto, temos que honrar as mulheres, irmãos, temos que honrar as esposas, para que nós venhamos ter um ministério sólido, para que nós venhamos ter de Deus uma resposta sólida, e assim nós vamos ser bem sucedidos, e aquilo que nós falamos dentro e fora da igreja, o Senhor vai honrar a minha palavra e vai honrar a tua palavra, homem. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, olhando para essa mulher Esther, eu vejo também uma fidelidade muito grande para com o rei e seu esposo, irmãos. Nós vimos também, já passando para o lado feminino, algumas que não mais tem mais, alguns casais que não tem mais aquele momento de conversa, já não conversam mais, não tem mais diálogo, é cada um para o seu lado. E uma certa feita eu ouvi um pai de santo já falecido, que era da minha família, e ele falou que de uma certa igreja, a comunicação entre o casal era a seguinte: quando eles queriam ter relações, ele pegava assim uma toalhinha verde e botava na beira da cama. Se ela pegasse a toalhinha verde dela e colocasse lá, mesmo vestidos, eles tinham relação. Olha só a comunicação desse casal. Quando não podia, quando estava na época da regra, ela colocava uma toalhinha vermelha e ele sabia que ela estava na regra e não podia. Olha só que tipo de diálogo, que tipo de comunicação, irmãos. Como é que um reino pode subsistir se ele estiver dividido? Como é que uma casa pode subsistir se ela estiver dividida, irmãos? Nós temos maridos e mulheres, temos que nos unir na igreja, temos que unir em casa. Por quê? Porque senão Satanás ele vai dar um jeitinho para entrar, vai começar a se infiltrar na nossa casa, vai começar a se infiltrar na nossa igreja, vai arrumar contenda, vai arrumar confusão. Mas olha só, Deus nessa noite, Ele está nos dizendo aqui que tem uma igreja segura, uma igreja
protegida, sabe por quê? Porque a união, irmãos, porque a transparência, porque a palavra de Deus reina nesse lugar. Nós vemos transparência, nós vemos sinceridade, nós vemos aqui um rei que podia chegar, olha, eu sou rei, eu faço e aconteça, mas não, o rei Assuero, ele tem uma característica, irmãos, de uma pessoa humilde, né? Nós vamos muito bem numa igreja, quando o pastor tem humildade, irmãos, quando o pastor, ele é um homem de Deus, e ele não quer aparecer, e a Bíblia diz que João lhe deu esse exemplo, importa que eu diminua, e que o Senhor apareça cada vez que o homem de Deus, aquele que está na frente, aquele que ainda que tem uma responsabilidade, ele se torna, ele se coloca como uma pessoa pequenininha, aí Deus começa a dar vitória, Deus começa a dar vitória, porque Deus olha pelaquela igreja, Deus olha por aquele rei, meu irmão, e assim não foi diferente com o rei Assuero. No texto que nós lemos aqui, nós vimos uma pessoa desconhecida, e eu procurei alguns significados sobre o nome Mardoqueu e não encontrei praticamente nada. Encontrei alguns derivados, mas que não vinham diretamente ao seu nome. E esse homem, ele, ali desconhecido, um judeu no meio de um reino, de um reinado a qual ele não poderia estar, e simplesmente como servidor, como escravo. E aí o que acontece? Os olhos desse homem, ele abençoa a vida do seu rei. Eu quero dizer para você nessa noite que está aqui, você principalmente que é membro dessa igreja, Assembleia de Deus, Aliança com Cristo, eu quero dizer que Deus, Ele quer te usar, quer usar os teus olhos, quer usar a tua vida para guardar, para proteger a vida do pastor Elias. Deus quer usar você, membro dessa igreja, como usou Mardoqueu, porque através dele ele viu ali que estavam, conspirando contra o rei Assuero. E aí ele se levanta, vai lá e fala, ele é um instrumento usado por Deus para relatar uma conspiração, uma coisa ruim que iria acontecer dentro da igreja, irmãos. Eu quero dizer para você nessa noite, se você quer obter o olhar de Deus, quando você vê alguma coisa errada em algum lugar, em alguma igreja, abre a tua boca, não concorda com a mentira, não concorda com certas coisas, porque Deus é contigo, Deus vai te honrar, Deus vai honrar você, aleluia. É por isso que João, capítulo 17, versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é verdade, irmãos. Igreja nenhuma, Deus pode honrar a igreja se tiver mentira na igreja, mas eu louvo ao nome do Senhor, porque nesse lugar ele foi fundado, ele está fundamentado na palavra da verdade, irmãos. Levanta a tua mão e adora ao Senhor, aleluia, porque você vai ver uma verdade que vai atrair o olhar de Deus para a tua vida, aleluia. Poderoso. Não adianta, irmãos, esse homem ele podia ter todas as razões, falar assim, poxa, e quem sou eu para falar alguma coisa? Vou atrair a atenção de todo mundo e provavelmente não vão acreditar em mim. E aí então o que vai acontecer? Eu vou ser humilhado, eu vou ser escorraçado, eu vou ser talvez até colocado para fora aqui desse lugar. Talvez eu seja até morto. E aí se levanta um camarada lá, esse Amã. Sempre tem um, irmãos, para se levantar contra a verdade. Sempre tem um para se levantar quando querem fazer as coisas com sinceridade. Fica ali, se levantou com rebeldia, abriu com isso, abriu com aquilo, não foi Deus não está nisso, Deus não está naquilo. Na verdade, se levanta. Por quê, irmãos? Como existem muitos por aí com esse comportamento desse Amã, pura inveja daqueles a quem Deus escolheu para ter um grande ministério, para ter uma grande chamada. Eu quero dizer para essa igreja nessa noite que Deus te escolheu porque Ele tem uma grande chamada na tua vida. O olhar de Deus está passando aqui nessa noite como um pente fino, dizendo para você: eu te chamei, eu te escolhi, eu te levantei. Abre a tua boca e fala a verdade, porque eu vou te honrar, aleluia. Glória a Deus! É o rei que escolhe, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E eu vejo uma característica, duas coisas muito importantes na vida desse homem chamado Mardoqueu. Eu vejo a fidelidade. A fidelidade é o seu rei. E eu vejo um homem que não tem medo daquilo que podem fazer contra ele. Porque ele tinha certeza que se ele fosse, eu acredito, não está escrito, mas eu acredito que se ele fosse descer ao túmulo, a sua vida estaria na mão de Deus.
A Bíblia nos fala que no livro de Salmos que os mortos não louvam ao Senhor, nem aqueles que descem à região do silêncio, irmãos. Mas nós estamos aqui, faremos menção do nome do Senhor, irmãos. Aleluia. A Bíblia fala que uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Você está de pé aqui nessa noite, sabe por quê? Porque Deus está olhando para mim e para você, aleluia. Não é o homem que te levantou, não é fulano libertando que te colocou de pé, mas Deus é que te dá essa graça, nos dá essa graça de estar de pé. Deus, Ele usa até alguém, como usou o pastor Elias, como usou minha esposa, para me colocar de pé, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aí nós vimos esse homem chamado Amã, se levanta, vai lá, perto da sua casa, num lugar escondido, ele atravessa o pátio, vai lá, e ele prepara uma forca, ele prepara um instrumento, para acabar com a vida de Mardoqueu. Eu estava aqui nessa noite, talvez seja porque eu meditei nessa palavra, mas eu estava aqui nessa noite sentado aqui, irmãos, e eu vi assim, Deus me dava assim uma revelação. E eu vi assim várias forcas penduradas no meio da igreja, mas tinha muita forca. E eu olhava para a igreja assim, do lado de cada irmão, eu via um demônio sentado assim, assistindo o culto. Sabe, eu falei, meu Deus, que negócio, que coisa esquisita é essa? Como é que eu vou ver demônio sentado no meio da igreja, do lado de cada irmão, do lado de cada pessoa, e essas forcas penduradas? Aí o Senhor falou assim, está vendo esses demônios aqui? Esses demônios aqui são os que estão, perseguindo a cada irmão, a cada irmã aqui. Está vendo essas forcas aqui? Eu vou enforcar cada demônio essa noite aqui para dar vitória da igreja aqui. Ela basura e cantará. Eu vou enforcar cada demônio. Essas forcas aqui significam a morte dos demônios e a vitória de cada irmão que está aqui nessa noite. Aleluia. Eu vi o Senhor bradando assim. Eu vi assim um anjo do lado do Moisés. Um passava por um lado, outro passava para o outro. Dava uma espada na mão do Moisés. O Moisés ia passando a espada assim no meio da igreja assim. Os demônios sendo cortados no meio, Moisés. Eles iam caindo, ia caindo assim. Ela basura e cantarega. Sabe uma coisa tremenda? Deus tem te levantado, não porque você é irmão do pastor Elias, mas Deus tem te levantado nesse ministério para você honrar mesmo, proteger. Se alguém levantar a voz falando mal do teu pastor, irmãos, olha, repreende em nome de Jesus. Protege o teu pastor, ajuda o teu pastor, honra ele, irmãos. Não deixa, não. Sabe por quê? Porque ele foi levantado por Deus até que se prove o contrário, aleluia. Glória a Deus. Honra o teu pastor, honra aquele a quem Deus chamou. Deus sabe, e o próprio pastor sabe quantas lágrimas foi derramada, tudo que se passou, porque Deus não levanta o rei e nem um pastor da noite por dia, não, irmãos. São 5 anos, 10 anos, 15 anos de sofrimento, de luta, de busca, esperando o grande dia que Deus vai honrar e vai derramar aquela unção, vai consagrar para assumir aquele ministério. Não foi levantado de qualquer maneira, não foi de qualquer maneira que ele chegou. Então você que é crente de Jesus Cristo, você que não é membro dessa igreja, você que é membro dessa igreja, honra o teu pastor. Se ele tiver honra, honra mesmo. Mas se tiver coisa errada, abre a tua boca, porque Deus vai te honrar, aleluia. Deus vai honrar. Sabe quem era Amã? Era um dos principais príncipes, ministro, que ministravam junto com o rei Assuero. Aí eu imagino assim, fazendo aqui uma conjectura. Eu vejo assim, Mardoqueu falando, puxa vida, esse ministro vai me massacrar. Ele vai me pegar de jeito, ele vai me excluir da igreja, ele vai me botar na disciplina, ele vai me deixar um ano fora, não vai deixar mais eu cantar, não vai deixar mais eu louvar, não vai deixar eu fazer nada. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou denunciar ele porque está fazendo coisa errada, aleluia. Ele está envolvido nesse negócio, aleluia. Ele vai lá e denuncia, irmãos. Deus te chamou para falar a verdade. Deus nos chamou para falar a verdade, doa o que doer. Jesus falou, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não há crente nesse mundo que vai andar nos céus fora da verdade. Se estiver na mentira, vai para o lago de fogo de enxofre. Mas se estiver na verdade, irmãos, Deus está aqui nessa noite para te honrar, para honrar a tua palavra, para honrar a tua vida, para honrar a tua família. Fica na verdade, porque Deus é contigo, aleluia. Deus é contigo. Aleluia. A Bíblia fala
ali no Salmo 101, acho que no versículo 6, que os meus olhos procuram o fiel da terra para que habitem comigo, e o que anda de reto caminho esse me servirá, mas aquele que anda de fraude na minha casa, ou que fala mentira, não permanecerá perante os meus olhos. Deus não gosta de mentiroso, Deus não gosta de fraude na igreja. Deus, ele procura os fiéis da terra, e eu tenho certeza que nessa noite Deus está encontrando muita gente fiel aqui, irmãos. Levanta a tua mão e adora o Todo-Poderoso, porque tem crente fiel nesse lugar, aleluia. E Ele vai te honrar, Ele vai te honrar nessa noite, Ele vai te honrar nessa semana, Ele vai te honrar até o final do ano, Ele vai te honrar, aleluia. Não adianta essas pessoas galardoadas, ou melhor, graduadas, se levantar contra a tua vida. Sabe por quê? Contra a mão do Todo-Poderoso não pode. Não pode. Sabe por que Deus vê, irmãos? No livro de Hebreus, não faz memória, capítulo 4, no versículo 13, diz que nada vai ficar encoberto aos olhos do Senhor. Deus está vendo a tua sinceridade, Deus está vendo o que você está fazendo, Deus está vendo o que você está pregando, Deus está vendo o que você está suportando por causa da verdade, aleluia. O olhar de Deus está sobre a tua vida aqui nesse lugar, aleluia. Olha o que acontece que nós lemos no texto. Ah, é? Tu quer humilhar ele? Então tu vai ter que... tu mesmo vai exaltar. Vou usar você mesmo. Sabe aquele que está te perseguindo? Está dizendo que tu não é nada. Olha, o rei Açoeiro falou assim: Amã, tu está perseguindo ele? Então vem cá você mesmo, olha só, pega a roupa real, pega o cavalo real, pega aquela coroa, olha só, vai lá e veste ele, irmãos. Deus está falando que aquele que diz que você não é nada, Deus vai trazer ele na tua presença para te honrar, aleluia. Eu falei, por que esse irmão saiu dessa igreja? Olha, ele era um vaso, mas sentia a tua falta, porque sabia que você era uma pessoa honrada, porque sabia que você era um instrumento na mão de Deus. Agora o reinado está sentindo falta, a igreja está sentindo falta, mas não adianta não, mas é Deus que está honrando, é Deus que está fazendo. Olha só, eu já até vejo assim, irmãos, Deus levantando vários irmãos aqui que aos olhos dos homens não eram nada, está honrando aqui como missionária, está honrando aqui como presbítero, como pastores, abrindo igreja, irmão, para honrar o nome do Senhor. Sabe por quê? Por causa da verdade, irmãos, aleluia. Deus Santo. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Glorifica, porque o Rei Jesus nessa noite está passando nesse lugar para honrar a tua vida. Olha, nessa noite não é você que vai olhar para os montes e procurar socorro, não. O próprio Deus, Ele já veio ao teu socorro. O nosso Rei chamado Jesus de Nazaré, Ele está com um olhar fixo sobre a tua vida para te honrar, para te abençoar, para te guardar em todos os seus caminhos, aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido ao teu nome, Deus. Aleluia. Já pensou, irmão, se eu fosse pegar o púlpito e emprestar minha boca para o diabo para falar do que fizeram comigo? Eu não ia estar pregando a palavra. Eu tenho que fazer igual o Mardoqueu, falar só a verdade, só o que interessa para o povo, o que eu estou passando, o que eu estou deixando de passar, o que fizeram, deixaram de fazer. Isso aí tem que entregar na mão de Deus, porque eu vim aqui nessa noite para honrar uma palavra, para honrar um convite e para abençoar a vida da igreja. Eu não posso vir para a igreja, irmãos, e contaminar os irmãos com meus problemas particulares. Eu tenho que vir para a igreja, sabe para quê? Para falar a palavra de Deus, para procurar uma direção de Deus, porque eu tenho certeza que tem gente aqui nessa noite pedindo a Deus uma resposta, pedindo a Deus algo, e o Senhor nessa noite quer dizer para você, meu irmão, você veio no lugar certo, você chegou na hora certa, porque Deus está te ouvindo.